briga pela herança milionária de Pelé está fervendo. No final de 2022, infelizmente recebemos a notícia mais triste do nosso futebol: a morte do nosso amado e saudoso Rei Pelé. E como já era esperado, não iria demorar muito para termos uma briga pela herança milionária deixada pelo rei. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Briga por milhões, filhos, mulher, empresário, uma confusão simplesmente gananciosa e completamente sem sentido, do tipo que deve estar fazendo o Pelé se revirar em seu caixão. Mas o que aconteceu e por que a coisa tá tão feia entre os familiares? É isso que nós vamos descobrir hoje. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Pelé, acredito que você pode ser um profissional muito bom, mas nunca pense que você é o melhor. Nunca pense que você é Deus. Se você ganhar dinheiro, guarde um pouco para o futuro. Não comece a comprar charutos e doces. Seja como um menino de Bauru. Esse sem dúvidas é o melhor conselho que você pode dar para um garoto de 13 anos que pensa em se tornar um jogador de futebol. E o menino Edson Arantes do Nascimento, do Juvenil do Bauru, que trabalhava engraxando as chuteiras dos jogadores no clube de seu pai, ouviu um conselho dessa magnitude de seu treinador. Valdemar de Brito deixou um conselho tatuado na mente do Rei Pelé. Depois do que fez na Copa de 58, a chance daquele moleque se perder era muito grande. O camisa 10 cresceu com muito pouco. Teve que se mudar da sua cidade natal, Três Corações, muito novo por causa da carreira de seu pai. Dividia a cama com seu irmão. E se muitos garotos tinham pelo menos uma bola para se divertir quando eram criança, o rei não tinha nem isso. Ele precisava improvisar, pegava escondido as meias da mãe e enchia de jornais. Nem sempre a redonda ficava perfeita. A rua era no melhor estilo molde de craque do Brasil. De terra e toda esburacada, chovia e surgia poças d'água por todo lado. Mesmo contra tudo e contra todos, sem o material adequado para praticar o seu futebol, aquele menino conseguiu se tornar uma lenda no seu esporte. Muito graças à sua família. Sua mãe sempre o ensinou sobre a honestidade, paciência e respeito e a importância de continuar estudando. Seu pai sempre foi o seu treinador, sempre cobrando por uma melhora contínua, e seu irmão foi seu grande rival na infância. Essa humildade e apoio criou um monstro completamente à frente do seu tempo. Chega a ser bizarro ver o que jogadores fazem hoje, Pelé fazia em sua época, sem treinamento, sem tecnologia alguma. Sejam dribles, passes geniais ou golaços sem explicação, sem falar no poder de decisão de um ser iluminado. 17 anos resolvendo uma Copa do Mundo? Sinceramente não é para qualquer um. Ao longo de sua carreira, o que não faltaram foram propostas: Milan, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester United, mas para que sair do Santos, da cidade que Pelé gostava? Um mar azulzinho, uma população linda e simpática, com a comida maravilhosa, excursões pelo planeta todo e o principal, sua família por perto. Pelé foi um garoto que cresceu com pouco, um menino tão simples que até chegou a beber água do mar uma vez por pura inocência. E com o tempo e fama, o cara construiu uma verdadeira fortuna. Aliás, o rei do futebol jamais ficaria sem o seu império. Só que com sua morte, segundo algumas fontes, o craque deixou uma fortuna de 79 milhões de reais. Pode até parecer pouco para um cara da magnitude do Pelé, ainda mais se comparado com os salários do futebol de hoje. Em um ano de contrato, Vinícius Júnior recebe mais de 100 milhões de reais. Isso fora patrocínios e campanhas de marketing. Mas se falando de um jogador dos anos 60 e 70, onde os caras eram tratados como vagabundos, esse é um valor impressionante. Afinal, o futebol só passou a dar uma quantia de dinheiro considerável para os jogadores nos anos 90. Foi nos anos 2000 que a parada começou a ser estratosférica. O dinheiro começou a sair da casa do 1.000 para o milhão e dezenas de milhões. Pensando nesse contexto, 79 milhões é muita grana pro Pelé. Só que isso para dividir entre 6 filhos, 2 netos, uma viúva, mais um testamenteiro, é claro que ia dar treta na hora de repartir esse dinheiro. O detalhe é que o problema não partiu de nenhum dos filhos querendo ficar com uma fatia do bolo maior que os outros irmãos. Pelo menos até o momento, partiu do testamenteiro querendo ficar com uma fatia grande do bolo. José Furnos, mais conhecido como Pepito, era ex-assessor do jogador. Os dois trabalharam juntos por 40 anos. E ele já nos explicou o porquê ambos trabalharam junto tanto tempo. Pepito não tinha medo de dizer o que o rei precisava ouvir. Assim como o pai do craque, eles até discutiam respeitosamente, jamais deixando de ser amigos. Pepito não era alguém que amaciava o ego de Pelé, e sim alguém que lhes dizia boas verdades. Inclusive, o ex-empresário até revelou que Pelé frequentava a mesma escola de idiomas de John Lennon dos Beatles, e o astro do rock dizia ser um grande fã do nosso camisa 10. O cara também teve presente em todos os encontros históricos do Pelé, um com Kobe Bryant, que comemorou enfim ter conhecido o rei, com Muhammad Ali, uma verdadeira lenda do boxe, entre outras personalidades.
Pelo trabalho de longa data, o craque decidiu nomear o seu empresário para ler o seu testamento, e quem faz isso tem direito a ficar com uma fatia da herança entre 1 a 5%. Os valores são modestos, ainda mais falando de tanta grana. O problema, segundo Márcia Ock, a viúva do Pelé, é que Pepito quer a fatia máxima do bolo, mesmo sem ter cumprido as obrigações de testamenteiro. O testamenteiro nomeado quer enriquecer sem causa à custa do espólio. Quais dessas providências e etapas obrigatórias da abertura da sucessão foram conduzidas por ele? A resposta é simples: nenhuma, disse Márcia Ock. Ela ainda ressaltou que a única ação tomada pelo ex-assessor foi a de pedir a remuneração máxima. 3 dos 6 filhos de Pelé já demonstraram apoio à mulher, Joshua, Celeste e Jemima. Mas do outro lado da história, o advogado de Pepito disse que a discussão sobre o valor da remuneração não está nem perto de começar, que Márcia Ock não teria nem o que impugnar agora. Quem nomeou o inventariante foi o próprio Pelé. E por fim, outro advogado, Luiz Quignel, que trabalha para a Márcia, se pronunciou, afirmando que será um juiz quem vai decidir a porcentagem que Pepito vai receber. Talvez haja uma mudança na decisão da corte se todos os filhos estiverem de acordo com isso, o que sinceramente seria uma baita sacanagem. Isso porque ainda segundo a defesa do ex-empresário, a família queria que ele assinasse um acordo de abrir mão de qualquer parte da herança, mesmo com Pelé deixando escrito que queria que Pepito recebesse essa quantia. Por consideração ao cara que, mesmo que não estivesse em campo trocando passes com Pelé, foi um cara extremamente importante para construir grande parte dessa riqueza para a carreira do rei. Talvez seja por isso que Edinho, Flávia e Kelly por enquanto não se manifestaram sobre o caso. Em breve eles devem tomar alguma posição. Ainda tem mais. Sandra Regina, uma das filhas do rei Pelé, que ele não quis reconhecer de início, mesmo com o teste de DNA, tem 2 filhos e também tem direito a receber essa herança. Sandra Regina infelizmente faleceu algum tempo atrás, mas deixou os 2 filhos e no testamento de Pelé ela também está presente. E em seu testamento, Pelé disse que sim, os filhos dela devem receber essa quantidade. Como esse caso vai acabar não dá para cravar ainda, mas dá para pelo menos imaginar com quanto cada um ficaria com uma divisão de valores, com ou sem os 5% de Pepito. Isso, claro, partindo da ideia de que todos vão receber valores iguais, o que pode não acontecer. O que está escrito no testamento e as leis locais podem mudar o rumo dessa sucessão de posse, sem falar que há um imposto a ser pago. Em alguns casos, o advogado pode até receber uma parte da herança com o pagamento, em outros podem cobrar taxas fixas. Pensando no melhor cenário possível, cada herdeiro receberia mais de 11 milhões de reais. E isso com Pepito recebendo apenas 1% da herança, que ficaria em 790 mil. Já se ele recebesse o valor máximo de 5%, cada filho receberia cerca de 10,58 milhões, enquanto o ex-empresário ficaria com 3 milhões e 900. Deu para entender por que muitos dizem que dinheiro é a fonte de todo o mal na Terra? Todos poderiam receber muita grana, sem diminuir absolutamente ninguém. Só que as pessoas preferem passar por cima uma das outras, fazendo questão de ter um pouquinho a mais. Para ser sincero, ainda bem que o rei Pelé não está vendo tudo isso que está acontecendo após sua morte. O maior jogador do maior esporte do mundo nem merece ver tudo o que está acontecendo. O Santos na Série B, após anos de trabalhos vergonhosos, tão distante de um título quanto a seleção brasileira está nesse momento do Hexa. E agora, para piorar, uma briga entre sua família, seus filhos e o empresário. Que Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, nosso rei, o menino de Bauru, descanse em paz. Porque aqui na Terra a briga continua. Mas e aí, você brigaria por esses 11 milhões ou ficaria contente em já ter 10 milha na conta? Comenta aqui embaixo, eu sou o JS, se você gostou do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!